com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula e leiam o texto de apoio que é a base desta nossa exposição. Nós não repetimos aqui o texto da revista. A revista o irmão já leu. O irmão talvez tenha o livro de apoio, que é um aprofundamento da revista. Veio o comentário do próprio comentarista, o vídeo do comentarista que é publicado pela CPAD, que nós colocamos o link aí nas redes sociais do portal Escola Dominical. Não é a nossa proposta repetir tudo isso de novo, mas trazer subsídios complementares a tudo isso que os irmãos estão estudando. E para que os irmãos não percam o fio da meada, a sequência que nós estamos seguindo é a do nosso texto de apoio, que nós publicamos no site do portal Escola Dominical. Desculpem, o portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Este site, além do nosso texto de apoio, publica 4 ou 5 outros textos desta mesma lição, além de publicar textos de aula, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode postar a sua pergunta na sala dos professores lá no site do portal Escola Dominical. O acesso é só para as pessoas cadastradas, mas o cadastramento é gratuito. Também durante a semana nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, os textos sugeridos na revista para meditação, onde o irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda aurir informações da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo ou Redondezas, é nosso convidado. A reunião é aberta para todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando a igreja se reúne para ensinar enquanto evangeliza e evangelizar enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2010, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Estaremos estudando a passagem de Efésios 2, 19 a 22. 4 riquíssimos versículos, como é esta carta, que não é por acaso que o missionário Orlando Boyer dizia que é o Evangelho das regiões celestiais. E o nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, no Distrito Federal, a capital da República, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e que foi o relator da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Edificados
sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Nós terminamos a última aula mostrando que Paulo revela que Cristo reconciliou o homem com Deus. Mais do que isso, reconciliou os homens entre si, pois reuniu judeus e gentios em um novo povo, que é a igreja. Existe agora um povo de Deus chamado igreja na terra, que está em união com Deus, porque teve os seus pecados perdoados. E este povo tem acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E agora Paulo vai falar sobre este povo, sobre a estrutura deste povo. Veja bem que Paulo falou da posição deste povo. Este povo está em acesso ao Pai em um mesmo Espírito, está em comunhão com Deus, é formado de judeus e de gentios, não tem mais pecado porque o sangue de Jesus o purificou de todo pecado, e agora em comunhão com Deus, tendo acesso ao Pai em um mesmo Espírito, Paulo vai mostrar que este povo tem como fundamento principal Jesus Cristo, tem como fundamentos secundários os apóstolos e os profetas, e é um edifício bem ajustado, um templo santo no Senhor, morada de Deus no Espírito. É isso que Paulo vai nos mostrar nesta passagem. A estrutura deste povo que é a igreja. É um povo que está em comunhão com Deus, que teve seus pecados purificados pelo sangue de Cristo, tirados pelo sangue de Cristo, que agora está em união com o Senhor, que tem acesso ao Pai em um mesmo Espírito, que é um com Cristo. E Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Então, os irmãos percebam aqui que o apóstolo Paulo, ele coloca duas condições negativas, não condições, vamos dizer assim, duas características, duas propriedades negativas e duas propriedades positivas. A igreja não é estrangeira. A igreja não é forasteira. A igreja é concidadã dos santos. A igreja é família de Deus. Então, vamos ver esses quatro elementos, essas quatro características negativas e características positivas. A primeira característica é que a igreja, ou cada integrante da igreja, cada salvo, não é estrangeiro. Veja que quando Paulo falou sobre os gentios, ele disse que os gentios eram estranhos aos concertos da promessa. Então, os gentios antes eram estrangeiros. Estrangeiros quer dizer estranho. É alguém que é de fora. É alguém que não comunga dos mesmos valores, dos mesmos costumes, das mesmas tradições, dos mesmos hábitos, das mesmas leis, dos mesmos privilégios, dos mesmos deveres e dos mesmos direitos. Um estrangeiro é alguém que é alheio a tudo o que se tem em sua volta. Quando a gente fala, por exemplo, do estrangeiro aqui no Brasil,
O estrangeiro é alguém que não desfruta dos mesmos direitos, dos mesmos deveres, não está submetido às mesmas leis, não tem os mesmos costumes, os mesmos hábitos, não fala a mesma língua. É uma pessoa estranha ao ambiente. Essa era a situação dos gentios. Eles eram estranhos, diz Paulo, aos concertos da promessa. Todos os pactos que Deus firmou com Israel, os estrangeiros estavam fora desses pactos. O estrangeiro não se circuncidava. O estrangeiro não estava submetido à lei de Moisés. O estrangeiro não tinha o direito de morar na terra de Canaã. O estrangeiro também não tinha nenhum relacionamento com a casa de Davi, com o trono de Davi, e com todos os benefícios que adviria disso. O estrangeiro estava à parte, alheio, separado. Tanto que na cerimônia da Páscoa, o estrangeiro não podia comer da Páscoa. Tanto que o estrangeiro não podia entrar no pátio mais próximo ao santuário, no templo de Jerusalém. E quando era o tabernáculo, não podia entrar, com algumas exceções, do egípcio, do edomita e assim, mesmo em gerações subsequentes que convivessem com os israelitas. Por que disso? Porque ele era estranho, ele estava separado. Mas Paulo diz que os salvos em Jesus, os membros da igreja, eles não são estrangeiros. Nós não estamos mais separados das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, da comunhão com Deus. Nós temos acesso ao Pai em um Espírito, não estamos mais separados de Deus. Agora nós estamos unidos com Deus para sempre. É isso que significa a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida eterna é esta comunhão com Deus. É por isso que Paulo diz: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa. Os céus agora estão abertos para nós, como foi visto por Estevão no momento mesmo da sua morte. Nós não somos mais estrangeiros. Não estamos separados nem alheios. Desfrutamos do acesso ao Pai. E aí, irmãos, é mais do que a circuncisão. Porque a circuncisão era apenas um sinal na carne que me fazia ter direito a participar das festividades, a entrar no templo. Mas agora, nós temos todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, como morada de Deus. Agora, o nosso coração é que foi circuncidado. Porque o povo de Israel, ele era circuncidado na carne, mas não tinha um coração circuncidado. É o que nós vemos lá, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha, todos eram circuncidados, mas ainda o coração não estava circuncidado. Lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 4, o profeta
das lágrimas, profeta chorão, ele diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, retirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Eles eram circuncidados na carne, mas não eram circuncidados no coração. O pecado estava neles, e eles estavam em pecado, e a lei não podia livrá-los do pecado. O próprio Jesus fala disto lá em João capítulo 7, versículo 21. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos os maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. A circuncisão da carne, que fazia com que eu não fosse mais estrangeiro, era só da carne. Mas continuava a pessoa estranha a Deus por causa do pecado. Mas agora, em Cristo, nosso coração foi circuncidado. Nossos pecados foram perdoados. E agora nós não estamos mais longe, mas estamos perto de Deus. Mais do que perto de Deus, estamos em Cristo. Estamos em Deus. É uma unidade. Por isso que nós não somos mais estrangeiros. Nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Estamos todos curados. Espírito, alma e corpo. Então essa é a situação da igreja. Ela não é mais estrangeira. Segundo, ela não é forasteira. Forasteira. Não somos mais de fora. Nós nascemos de novo. Estamos dentro do corpo de Cristo. Não somos de fora. Essa palavra forasteiro quer dizer de fora. Quem é de fora. Mas nós não somos de fora, nós agora estamos dentro. Nós somos colocados em um corpo. Veja que Paulo disse aqui que reconciliar com Cristo ambos em um corpo. É o que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Um texto que precisa ser muito bem entendido, porque é fruto de confusão proposital muitas vezes. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler o 12 e o 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Aqui Paulo fala num batismo no Espírito. E aqui, nesta passagem, o batismo no Espírito simboliza a nossa inserção, a nossa entrada no corpo de Cristo. Não é nem o batismo nas águas, nem é o batismo com o Espírito Santo. Aqui é a nossa conversão, a nossa
regeneração, melhor dizendo. Então, nós nascemos de novo. E esta nova criatura, que é nascida de Deus, é inserida no corpo que é a igreja. Aqui e tão somente aqui, batismo no Espírito é a regeneração. Os crentes tradicionais, eles costumam usar esse texto para dizer que batismo com o Espírito Santo se confunde com a salvação. E não é verdade. Aqui Paulo está falando que nós somos inseridos, mergulhados no corpo. Que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo de Atos 2. Porque na tarde do domingo da ressurreição, os discípulos foram selados com o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Que é o que acontece aqui. Mas, quando Jesus subiu aos céus, 40 dias depois da sua morte, 37 dias depois que ele tinha soprado sobre os discípulos, ele disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então fica bem claro que batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com essa inserção no corpo de Cristo. E Paulo aqui em Coríntios está falando da inserção no corpo de Cristo, porque ele está explicando o que é o corpo de Cristo e quem são os membros. E diz que os membros são inseridos no corpo, são batizados em um Espírito. E é disto que Paulo está falando aqui. Nós não somos forasteiros, nós não somos de fora, nós estamos de dentro. Estamos dentro do corpo de Cristo. Não somos mais forasteiros. Somos participantes do corpo de Cristo. Somos membros em particular do corpo de Cristo. O próprio Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Por isso que nós não somos forasteiros. Nós estamos do lado de dentro. Não somos de fora. Nós estamos do lado de dentro. Do lado de dentro do corpo de Cristo. Mas estamos fora do mundo. Quando nós somos salvos, nós somos tirados do mundo e colocados no corpo da Cristo. Portanto, não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É o que o próprio Paulo escreve lá também em 1 Coríntios, no capítulo 10. Ele diz assim: versículo 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, é por isso que um crente não pode ter um pé no mundo e um pé na igreja. É por isso que ele não pode ter uma vida dupla. Porque se ele é igreja, ele está do lado de dentro. Ele foi batizado em um espírito mergulhado no corpo de Cristo. E ele agora está dentro da igreja e fora do mundo. Igreja, lembra, é os reunidos para fora. Eclesia. Ek é o prefixo grego para fora. Clesia, reunidos para fora. Isso que quer dizer igreja. Você não pode ser crente de domingo à noite e ser ímpio durante o resto da semana. Esse aí é quem está fora, não é aquele que está dentro. Paulo diz que não é possível participar das duas mesas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Por isso nós não somos forasteiros. Nós somos membros em particular do corpo de Cristo. Então as duas características negativas
não somos estrangeiros, ou seja, não somos mais estranhos às promessas de Deus, à lei de Deus, à convivência com Deus, estamos em comunhão com Deus e não somos forasteiros, não somos do lado de fora, estamos dentro do corpo de Cristo. Fomos colocados pelo Espírito Santo dentro do corpo de Cristo. Somos participantes do corpo de Cristo e da comunhão com os irmãos e com o Senhor. Agora vem as duas características positivas, afirmativas. Paulo diz: vós sois concidadãos dos céus. Aliás, concidadãos dos santos, desculpe. Somos concidadãos dos santos. A expressão cidadão era muito forte. Paulo está escrevendo para pessoas do Império Romano. E a posição mais privilegiada no Império Romano era a de cidadão romano. Os irmãos lembram o episódio da prisão de Paulo em Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Quando Paulo é preso, aliás, capítulo 22. Quando Paulo é preso, lá em Jerusalém, há um tumulto e é chamada a soldadesca romana para acabar com o tumulto no templo. E alguém disse, veja lá, Atos capítulo 22, versículo 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou o de nascimento. E logo se apartaram dele os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Veja o privilégio. O cidadão romano era a pessoa mais privilegiada naquele tempo. E Paulo era cidadão romano. Por isso ele não podia sofrer pena sem um processo. Ele tinha direito de ser julgado, de se defender. Até a pena de morte do cidadão romano era diferente. Ele jamais era crucificado. O cidadão romano era morto com a retirada da sua cabeça, decapitação, porque era o mínimo de sofrimento. Assim Paulo foi morto. Quando Paulo então fala com cidadãos dos santos, ele está falando de uma posição de privilégio. Hoje a palavra cidadão, porque todos os brasileiros são cidadãos brasileiros. Né? A cidadania é plena no regime democrático. Naquele tempo não. Poucos eram os cidadãos romanos. Para ser cidadão romano, você primeiro precisava ser homem, segundo você precisava ser livre, terceiro você precisava ser pai de família, e em quarto você precisava conseguir a cidadania. Veja que o tribuno, que era um funcionário de alta patente no Império Romano, havia comprado o seu direito de cidadão romano. Paulo era por nascimento, porque os moradores de Tarso eram cidadãos romanos por força de uma lei. Então Paulo fala que a igreja, os membros da igreja têm um privilégio. Eles têm direitos, porque eles são cidadãos.
Eles estão numa posição elevada, uma posição espiritual elevada. Agora, cuidado! Não estamos aqui dizendo que o crente tem direitos em relação a Deus e possa exigir coisas, porque tudo é pela graça. Nós não merecemos e continuamos não merecendo. Agora, Deus nos deu, porque o quis. E nós devemos ser eternamente gratos e conscientes do nosso imerecimento. O que Paulo está dizendo é que nós temos uma posição privilegiada em relação aos demais, porque somos concidadãos. Nós temos uma cidadania, a cidadania dos céus. Pertencemos ao povo de Deus, esta nação santa, este povo adquirido, esta geração eleita, esse sacerdócio real, com livre acesso a Deus. Mas é com cidadãos, ou seja, nós somos cidadãos com os outros. Com quem? Com os santos. Nós estamos em mesmo nível dos santos. Quem são os santos? Aqueles que foram santificados por Cristo. Então, também a gente já aprende aqui que a igreja é santa. Só faz parte da igreja quem é santo, quem está separado do pecado. E tem uma posição privilegiada. É cidadão, concidadão dos santos. Fazemos parte de uma cidade, de um povo. Mais uma vez aqui, uma expressão que desmente essa heresia aí do movimento dos desigrejados. Nós somos cidadão com os outros. Com quem? Com os santos. Isso quer dizer que nós dependemos uns dos outros, que nós somos membros uns dos outros. E que a santidade é essencial para nós pertencermos à igreja. É por isso que os credos apostólicos, os credos de fé cristãs, eles sempre reafirmam que a igreja é santa. Veja que o credo dos apóstolos, que está no apêndice da declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 217, diz assim: creio na Santa Igreja cristã ou católica, na comunhão dos santos. Veja bem que a igreja é santa. Isso diz o credo dos apóstolos. O credo niceno-constantinopolitano também fala: cremos em uma só igreja santa, católica ou cristã e apostólica. Então, uma igreja santa. A igreja é santa porque nós somos concidadãos dos santos. E o item 8 do nosso cremos, ele diz: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, é santa. A igreja é santa. Só faz parte da igreja quem são santos, separados do pecado. Porque nós somos concidadãos dos santos. E nós estamos em união com Cristo e com o Pai e com o Espírito Santo, porque nós somos santos. O profeta Amós diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E os serafins proclamam nos céus ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha, se os céus proclamam que Deus é santo, Pai, Filho e Espírito Santo, jamais poderemos ser corpo de Cristo, jamais poderemos ter acesso ao Pai em um mesmo Espírito, Espírito que é santo,
se nós não formos santos. Então, a característica positiva da igreja é a santidade. Vejam bem que não é a perfeição, é a santidade. E a segunda característica que o apóstolo Paulo diz é que nós somos da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Por que que a igreja é a família de Deus? Em primeiro lugar, porque ela é constituída por famílias. Todo povo é formado de famílias. A família, como diz a Constituição do Brasil, é a base da sociedade. Não há nenhuma sociedade que não seja formada por famílias. Os gentios, todas as nações dos gentios, têm como base a família. Os judeus têm como base a família. Como é que se formou o povo de Israel? A Bíblia vai mostrando. Abraão e Sara, uma família, que tiveram Isaac, que formou uma família com Rebeca, que tiveram Esaú e Jacó já quebrando um pouco aí, por causa daquelas suas idas e vindas aí, sua vida meio desmantelada de engano, ele casa-se com 2 mulheres, ainda tem 2 concubinas, e aí ele tem os 12 patriarcas, são os seus 12 filhos. Esses filhos, por sua vez, se casam e têm outros filhos, e aí as famílias vão se multiplicando e se forma a nação de Israel. A igreja não é diferente. Ela, embora tenha sido formada pelo Espírito Santo, ela é formada por famílias. Tanto é verdade que em algumas passagens na Bíblia Sagrada nós vemos esta realidade da igreja sendo formada por famílias. Lá em Romanos, capítulo 16, nós vemos o seguinte, versículo 10. Saudai a Apeles aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Versículo 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai Então, os irmãos vejam aqui várias famílias na igreja de Roma. No versículo 5, saudai também a igreja que está em sua casa. Sua casa quer dizer na sua família. Então, nós vemos aqui que a igreja ela é formada de famílias. É por isso que a igreja é a família de Deus. E é por isso que a família, como instituição divina, e é por isso que a igreja é formada de famílias. Porque a família é uma instituição divina, assim como a igreja. Não há nenhuma incompatibilidade entre igreja e família. Infelizmente, durante muito tempo se ensinou nas Assembleias de Deus que se deveria privilegiar a igreja e não a família. A igreja acima da família, numa inversão que causou muito e causa muitos males até hoje à igreja. O apóstolo Paulo, ele mostra que é exatamente o contrário. Quando ele fala sobre os requisitos para a separação ao ministério, um dos requisitos é ter um bom testemunho familiar. Veja lá em 1 Timóteo 3:1. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. A Bíblia diz não espancador. E diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?
E mais, ainda ali em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Por isso que a igreja é a família de Deus, porque ela é constituída de famílias e o cuidado nosso com a família é fundamental. Quem não cuida bem da família não pode cuidar bem da igreja. Famílias que não estão bem cuidadas na igreja, não posso ter uma igreja bem cuidada, posso ter uma igreja sadia. Famílias sadias, igreja sadia. A igreja é constituída de famílias, por isso a família é em primeiro lugar, depois a igreja. Lógico que Deus é em primeiro lugar, mas eu digo, entre família e igreja, a família tem prioridade, porque é a família que constitui a igreja, não é o contrário. Porque a igreja é a família de Deus. E também, Paulo chama a igreja de família de Deus, porque há um relacionamento familiar entre Deus e os membros da igreja. O próprio Paulo vai comparar aqui na carta aos Efésios, nós vamos estudar isso na lição 12, ele vai comparar o relacionamento de Cristo com a igreja com o relacionamento entre marido e mulher. Então, por isso que a igreja é a família de Deus. A família é o reflexo, é o símbolo, é a figura do relacionamento que deve existir na igreja. O relacionamento na igreja deve ser um relacionamento familiar. O relacionamento entre Cristo e a igreja é igual ao relacionamento entre marido e mulher. Paulo diz isso, Efésios capítulo 5. Versículo 31. Porque por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então Paulo faz aqui o paralelo que existe entre o relacionamento conjugal e o relacionamento de Cristo com a igreja. Por isso que a igreja é a família de Deus. Mas não é só por isso. Também o relacionamento de Deus com a igreja é o relacionamento de pai para filho. Não se esqueçam daquilo que nós já estudamos aqui, e que está em Efésios, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, os irmãos percebam que nós somos destinados previamente a ser filhos adotivos de Deus. Então, o relacionamento que existe entre a igreja e Deus é o relacionamento que existe entre pai e filho. Por isso que Paulo mesmo vai falar também do relacionamento entre pais e filhos aqui na carta aos Efésios. Também estudaremos na lição 12. Mas o relacionamento de pai e filho, ele é uma figura do relacionamento entre Deus e a igreja. Porque a nossa posição é de filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus. Então aqui nós vemos por que a igreja é a família de Deus. Então, duas características negativas: não somos estrangeiros nem forasteiros. E duas características afirmativas: somos concidadãos dos céus e somos a família de Deus. Mas aí Paulo, depois de dizer estas 4 características da igreja, ele fala da estrutura da igreja. E ele diz que a igreja está edificada, ela é um edifício. É uma figura que Paulo usa também. Além da figura do corpo, Paulo também usa a figura do edifício, que foi a figura que Jesus usou ao revelar o mistério da igreja. Quando ele disse: edificarei a minha igreja. Quando ele revela a igreja, lá em Cesareia de Filipe,
ele usa a figura do edifício, do prédio, né? A construção. E a Bíblia diz que a igreja, Paulo diz, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? É a pedra fundamental. É a base, é a pedra que dá sustentação, que dá amparo a toda a construção. A pedra é Jesus. Paulo diz, ele é a principal pedra da esquina. É a pedra fundamental. É o que Jesus disse na revelação da igreja. Ao se dirigir a Pedro, que tinha tido a revelação de que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra não era Pedro. O nome Pedro, que Jesus tinha dado a Simão, quer dizer pedregulho, pedrinha. E Jesus disse, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, mas é sobre esta rocha, esta pedra grande, é aí esta palavra que é usada, edificarei a minha igreja. Lembremos lá do sonho de Nabucodonosor, revelado a Daniel, onde uma pedra era cortada sem mão e esmiuçava toda aquela estátua e enchia a terra. Esta pedra grande que enche a terra é Jesus, que desfará o maligno. Essa estátua de Nabucodonosor simboliza o sistema político gentílico que dominava já os judeus na época de Daniel. Esta pedra é Cristo. É pedra grande, firme, inabalável, rocha. Segundo, é pedra de esquina ou angular. Esta pedra de esquina, ela fica ali, o que? Juntando duas partes. Por isso que é a pedra angular. É uma pedra que fica entre duas partes. Por quê? Porque ela reúne todos em si. É a pedra que faz a amarração da construção. Então ela reúne judeus e gentios. Cristo. Cristo é a pedra que reúne todos os povos e dele faz um. Veja que Pedro não fez isso. Pedro pregou o evangelho da circuncisão. O próprio Paulo fala isso lá em Gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. É verdade, Pedro abriu o evangelho aos gentios na casa de Cornélio. Mas depois da casa de Cornélio, Pedro não pregou mais para gentio. Pregou para os judeus. E quando foi a Antioquia, foi repreendido por Paulo, porque antes que os judeus chegassem, ele conversava e comia com os gentios. Depois que os judeus chegaram, ele parou de fazer isso. Então ele não podia nunca ser a pedra angular, nunca ser a pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja. Aliás, o próprio Pedro é quem diz isso. Veja bem, com quem Jesus falou? Jesus falou com Pedro. Então quem é que mais pode interpretar o que Jesus falou? Pedro. Foi para Pedro que Jesus falou. E o que Pedro diz? 1 de Pedro, capítulo 2.
versículo 4. E chegando-vos para ele, quer dizer, para Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem é a pedra? Pedro diz, é Jesus. Se Pedro disse, irmãos, e foi para Jesus que Pedro falou, e foi para Pedro que Jesus falou, não tem discussão nenhuma. E a Bíblia diz ainda que ela é a pedra principal. Por quê? Porque a sua dignidade é excelente. Ele está acima de todo nome. Porque na cruz ele se humilhou até a morte. E por isso Deus o exaltou soberanamente acima de todo nome. Para que todo joelho se dobre na terra, embaixo da terra e no céu, e proclame que Jesus Cristo é o Senhor. É o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2. Então, esta pedra é Cristo. Ela é o fundamento. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é a pedra principal. Nós estamos em Cristo. A base da igreja é Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. Mas aqui Paulo mostra que ele é o fundamento da igreja. E que são esses fundamentos dos apóstolos e dos profetas? Jesus comissionou os profetas e os apóstolos para revelarem a ele Cristo. A edificação dos apóstolos e dos profetas pode ser entendida como as próprias Escrituras. Jesus disse, são as Escrituras que de mim testificam. O Antigo Testamento, a lei e os profetas. E a lei escrita por Moisés, que é um profeta. Portanto, nós temos os profetas. E nós temos os apóstolos, que escreveram o Novo Testamento. Pedro, Paulo, Mateus. E discípulos dos apóstolos, como Lucas, como o irmão do Senhor Tiago, Judas. As pessoas enviadas por Jesus. Então, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas é os ensinos das Escrituras. São as Escrituras que testificam de Jesus, que é a pedra fundamental da igreja. A igreja ela é construída, ela é edificada pelas Escrituras, pelos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. É por isso que quando nós abrimos em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja que a perseverança dos santos, a manutenção da vida santa, a vida da igreja, em primeiro lugar, dependia da doutrina dos apóstolos, ou seja, do ensino dos apóstolos. E os apóstolos haviam aprendido de quem? De Cristo. Foi Cristo que ensinou os apóstolos. E os apóstolos ensinavam a palavra de Deus, porque são as Escrituras que testificam de Jesus. Veja que em Atos, capítulo
5, versículo 42. E todos os dias, no templo e na casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos é ensinar e anunciar Jesus. A pedra principal, Cristo, e os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Porque não nos esqueçamos que o ensino que os apóstolos ensinavam eram as Escrituras, até então só o Antigo Testamento, e depois eles mesmos escreveram a respeito do Novo Testamento. E o Novo Testamento tem o mesmo valor do Antigo. Veja que lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E entre estes homens santos de Deus estavam os apóstolos. Porque o que diz Pedro lá no capítulo 3 dessa mesma segunda carta, versículo 15? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro já reconhecia as epístolas de Paulo, entre as quais a epístola aos Efésios, que nós estamos estudando, como sendo escritura, como sendo palavra inspirada pelo Espírito Santo. Esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essas são as escrituras. Os ensinos dos apóstolos e dos profetas a respeito de Cristo, porque a Bíblia é cristocêntrica. Jesus disse, são as escrituras que testificam de mim. É com base nas escrituras e tendo Jesus como base que o edifício, primeiro, é bem ajustado. Paulo chama as escrituras de regra. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre ele e sobre o Israel de Deus. As escrituras, elas moldam a igreja. E por isso a igreja fica bem ajustada. Quando uma igreja está desajustada, uma igreja local está desajustada, ou um crente está desajustado, é porque ele não está de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos nos ajustar, nos purificar pela palavra de Deus. Jesus disse, lá em João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Eu só posso ter unidade com Cristo, fazer a vontade de Deus, estar corretamente no corpo de Cristo, se eu estiver de acordo com a palavra, limpo pela palavra, moldado pela palavra. Por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. O edifício é bem ajustado se estiver na palavra, cumprindo a palavra. É por isso que a gente tem muito desajuste por aí hoje, e é por isso que a gente está vendo muito desabamento de igreja por aí. Porque a palavra foi esquecida. Não se coloca no prumo.
e a construção se faz a qualquer momento. Jesus falou que essas construções desabam lá no final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É Cristo, as Escrituras, a pedra principal da esquina, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O edifício bem ajustado é edificado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Mas o apóstolo diz, e cresce, com a palavra a igreja cresce. Sem a palavra a igreja incha, não cresce. Cresce para quê? Para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Uma igreja estruturada na palavra de Deus, estruturada em Cristo, ela cresce. E cresce para quê? Para ser templo santo no Senhor, para ser morada de Deus no Espírito. A igreja, ela é forte, ela é grande, quando ela é templo santo no Senhor e quando ela é morada de Deus no Espírito. Quando ela glorifica o nome de Deus pelas suas boas obras, porque as pessoas veem nela a Cristo, veem o poder de Deus, veem a salvação e a transformação de vidas, quando ela é sal da terra e luz do mundo. Não é pelo número de membros que uma igreja cresce, que uma igreja é considerada grande. A igreja de Éfeso era numerosa, mas havia igrejas pequenas, mas que também eram grandes, porque eram templo santo no Senhor e morada de Deus no Espírito. Quer saber se uma igreja está crescendo? Verifique se ela é templo santo no Senhor. Ou seja, se ela é um lugar de santidade. Se os seus integrantes são concidadãos dos santos e da família de Deus. Quer saber se uma igreja cresce, se ela é grande? Verifique se ela é morada de Deus no Espírito. Se ela demonstra a presença do Espírito Santo com santidade, com poder de Deus, com mudança de vidas, com influência sobre os incrédulos. Não é pelo número, não é muito menos pelas finanças. Uma igreja é grande se ela cresce para templo santo no Senhor e se ela é edificada para a morada de Deus no Espírito. Será que nossa igreja está crescendo? Amém.